Vamos lá então, 10h30. Vamos fazer um contato agora então, falar de mais um assunto que é assunto importante, que também tem a ver com a área da saúde, que é a dengue no Rio Grande do Sul. A Associação Médica do Rio Grande do Sul e a Sociedade Gaúcha de Infectologia divulgaram uma nota conjunta com esclarecimentos e orientações sobre a dengue. E para falar um pouco desse assunto, na verdade, é para a gente retomar esse assunto, que ele é recorrente, precisa sempre tocar nesse assunto. Nós vamos conversar com a médica infectologista Viviane Buffon, que está conosco na linha. Doutora Viviane, bom dia, bem-vinda à Rádio Gazeta. Bom dia, obrigada pelo convite, estou à disposição. Doutora Viviane, esse é um assunto que, claro, requer sempre que a gente retome ele, porque a dengue ela é permanente, né, na nossa vida, e muito também depende da gente cuidar essa doença. É mais ou menos por aí ou não? Sim, com certeza, e especialmente agora com as mudanças climáticas, aumento da temperatura e a previsão de chuvas, né, períodos de alagamento, onde a gente tem uma multiplicação maior do mosquito Aedes aegypti, que poderá estar então com a dengue, né? Exatamente. Bom, e nessa nota que foi publicada, ela também tem essa assinatura sua e também do infectologista Fabrício Mota, sobre algumas orientações para a população e alguns esclarecimentos. Eu acho que seria importante, doutora, primeiro a gente trazer para a nossa audiência sobre o que é a dengue, né, e como que ela pode afetar a saúde das pessoas. Sim, então a dengue é uma doença viral que não é transmitida de uma pessoa para outra, e ela ocorre a partir da picada de um mosquito conhecido, o Aedes aegypti, que contém algum sorotipo do vírus da dengue. Acaba picando a pessoa e contaminando essa pessoa, podendo então apresentar sintomas clínicos que são normalmente gerais, como febre, cefaleia, dor retroocular, aquela atrás dos olhos, dores musculares. Isso pode se agravar se o paciente não seguir alguns cuidados. Doutora, e falar em cuidados agora, eu estava até lendo aqui a nota e vendo um termo que às vezes, de certa forma assusta, ou alguns ouvintes até não têm conhecimento, mas que a dengue é uma doença endêmica. Do que se trata esse termo endêmico e como isso impacta no dia a dia das pessoas e o porquê desse cuidado? Sim, isso quer dizer que nós estamos com várias regiões do país ou do estado que apresentam casos locais da doença. E isso favorece novos casos e também casos mais graves. Claro. Bom, doutora, pela sua experiência, a dengue ela é uma doença que ela está no nosso dia a dia. Ela tem sido, de fato, pela sua experiência, também com outras doenças, ela tem sido o principal desafio hoje no Brasil? Com certeza, especialmente com o surgimento de novos sorotipos, sabendo que nós temos 4 e eles estão presentes no país, mas de tempos em tempos nós temos um sorotipo mais prevalente. E esse, então, acaba provocando mais casos em determinado período, como está acontecendo agora com o sorotipo 3. Então, é importante que a gente tenha atenção às medidas de prevenção, ao diagnóstico precoce, para que a gente possa evitar e quebrar essa cadeia de transmissão. O que seriam esses tipos, esses sorotipos? O que diferencia um do outro? Os sorotipos nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4, e eles se manifestam de formas mais graves ou menos graves em relação à doença. Isso também varia muito sobre o período, o tempo que eles demoraram para estar mais frequentes e o grupo populacional que é mais acometido. Mas a preocupação maior são os casos graves que comprometem órgãos como o fígado, respiração, a parte renal
levando a choque hemorrágico quando a pressão baixa, né? E levando o paciente para UTI. Doutora, esses sorotipos, eles podem evoluir de um para o outro ou não? Não. À medida que nós temos um sorotipo, a gente não pega mais aquele sorotipo. Então, nós podemos ter dengue 4 vezes. Sim, sim, claro. Dos 4 sorotipos, a gente pode ter 4 vezes e depois não terá mais. Isso mesmo. O mais grave deles é o 4. Não necessariamente. Isso a gente não pontua dessa forma, porque ele pode se apresentar diferente ao longo do tempo. Como é que funciona essa diferenciação? Quais são os cuidados que as pessoas podem perceber? A gente não sabe em relação ao sorotipo, mas percebe em relação à gravidade dos casos no período onde a gente tem um aumento dos casos, como um grande número de pessoas que precisam hospitalizar, que vão para UTI ou que morrem da doença. E nesse último ano, em 2024, doutor, o Rio Grande do Sul teve mais de 206 mil casos. Algumas regiões, alguns municípios até assim com recordes de casos que anteriormente não tinham tantos casos e de repente teve uma explosão de casos. E qual o sorotipo que foi mais detectado e o que foi possível perceber também desses dados? Nós estamos no Brasil inteiro com a prevalência do sorotipo 3. Assim como no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos com vários casos de dengue, mas com uma gravidade não tão significativa nesse momento. Sim. Mesmo assim, as pessoas precisam manter os cuidados, né, doutora? Porque às vezes acontece, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque a gente tem diversos períodos e a população como um todo, o nosso ouvinte, que às vezes não tem tanta familiaridade, acaba confundindo, pensando que o mosquito os casos só aumentam numa determinada época do ano, mas ele é ao longo de todo o ano. Sim, ao longo de todo o ano, à medida que o tempo passou, ele foi se adaptando melhor em relação à temperatura, em relação à água. Então, antes se considerava só água limpa, com potencial reprodutivo. Hoje não, a gente sabe que a água suja também pode ser um local apropriado para que haja replicação do mosquito. Tendo esse caso, doutora, o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora aqui na Rádio Gazeta, o que ele precisa estar atento em relação ao diagnóstico da doença? O que ele precisa em primeiro lugar, prestar atenção e sempre estar atento em relação aos sintomas da dengue? Bom, a dengue tem sintomas gerais na sua forma clássica. Então, ele vai ter dores musculares, pode ter dor articular, uma cefaleia, febre. Essa dor atrás dos olhos, ela é bem significativa e é um marcador que chama atenção mais para dengue. E também se ele está numa área com o número de casos que vem aumentando. Então, ele deve, nesse momento, ter atenção aos cuidados, especialmente ingestão de muita água, desculpa, tem um eco no som, por isso eu estou falando assim. E, além disso, soro caseiro, então, hidratação bem abundante. E evitar totalmente anti-inflamatórios, especialmente aspirina, que é semelhante. Isso é importante porque nós recebemos muitos casos recentemente de pessoas que acabaram se automedicando, porque os sintomas, pelo que a senhora relata para a gente, são sintomas muito parecidos com outros problemas, com outras doenças. Mas tem uma pequena particularidade e as pessoas confundem e acabam se automedicando, que acaba piorando o quadro de dengue. Perfeito. Principalmente na questão de sintomas relacionados a tratamento. Então, a gente realmente deve evitar o uso de anti-inflamatórios. E assim que possível, procurar um posto de saúde e ajuda médica. Perfeito. Procure o posto de saúde para ser orientado e reavaliado. A diferença da dengue é que se o paciente não se hidrata, ele piora em poucas horas. Então, em alguns dias, ele já pode estar no estado mais grave, com necessidade de cuidados em UTI.
Nós estamos conversando com a médica infectologista Viviane Buffon, falando sobre o assunto da dengue. E doutora, com base nos estudos também, a sua experiência, eu gostaria de saber, acho que toda a nossa audiência também quer saber sobre o futuro. O que nós temos já de trabalho, não só na área de prevenção, na área médica de prevenção, hoje para dengue? Há já vacinas ou tratamentos, formas de diagnóstico mais eficaz? Como é que está esse trabalho de pesquisa para os casos de prevenção? Bom, em relação a métodos diagnósticos, nós temos algumas opções, tanto para o paciente que está no início dos sintomas, que é o NS1, nós temos anticorpos, nós temos também metodologia baseada em PCR, tanto para diagnóstico quanto para detecção de sorotipo. Então, eu entendo que nesse sentido a gente está muito bem munido. Nós temos em relação à prevenção, tecnologias relacionadas à vacina, 2 vacinas, a Denvaxia, que já é mais antiga, para pessoas de 9 a 45 anos que já tiveram dengue confirmada, não pode fazer se não teve dengue, e a Qdenga, que é a mais recente, que é para pessoas de 4 a 60 anos, independente se já tiveram dengue ou não. A facilidade dela é que ela é feita em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre uma dose e outra. E o importante é que gestantes, pessoas que têm imunidade baixa, não devem fazer a vacina. Não há estudos de segurança para esses grupos de pessoas. Essa é uma informação importante, então, para não procurar essas vacinas. E também além disso, além das vacinas, dos métodos de diagnóstico, eu estava acompanhando no estudo que também até a tecnologia envolvendo a liberação de outros mosquitos. Isso. Então, existem estudos onde buscam um controle mais biológico, né? Onde se usa uma bactéria no mosquito, e esses mosquitos ficam com incapacidade de replicação, e a gente consegue reduzir a sua capacidade, então, assim também reduzindo os eventos de dengue. Então, é como se o mosquito adoecesse e perdesse a capacidade de fazer a sua função total. E a gente conseguiria, então, ter o controle desse vetor e reduziria os casos de dengue. E a gente já tem algum tipo de resultado? Esse método, ele tem sido eficaz, tem se mostrado eficaz? Em outros países, sim. No Brasil também, no Rio de Janeiro, teve uma eficácia muito boa, acima de 70%. Doutora, uma última pergunta sobre a dengue, que era recorrente também ouvintes relatarem, até pessoas próximas da gente relatarem, que ao ter diagnosticado a dengue, que ela não tem um remédio que a gente toma e vai lá e tira a dengue do corpo da gente. Não existe um tratamento específico para ela, como a gente tem uma dor de cabeça, toma um remédio e passa a dor de cabeça. Ela é diferente das demais, né? Isso. Para a maioria das infecções virais, nós não temos tratamentos como a gente faz nas infecções bacterianas com antibióticos. Então, ele vai ter um ciclo na qual a gente deve intervir no controle de sintomas e para evitar a progressão da piora clínica. Então, nesse caso, realmente é a hidratação, que é o primordial, associado ao controle de sintomas, né, e medidas de suporte clínico para manter a pressão arterial, reduzir a questão de sangramento, nesse sentido. Ótimo, muito obrigado. A gente conversou com a doutora médica infectologista Viviane Buffon. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa Estúdio Interativo. O microfone da Rádio Gazeta fica sempre à disposição para a gente trazer essas informações que são importantes para a nossa audiência, para ficar sempre redobrando o cuidado em relação à dengue, que é muito importante. Obrigado, doutora. Isso, obrigada. E lembrem de recolher os lixos. Não deixem potes, pneus, nada com água parada. Limpem suas casas, seus terrenos. Exatamente. Obrigado, doutora. Um grande abraço, boa semana. Muito obrigada, abraço. Médica infectologista Viviane Buffon conversando conosco aqui no Estúdio Interativo. Lembrando então para você que está nos acompanhando, tirar algumas dúvidas e, claro, manter-se, prevenir, cuidar, em primeiro lugar,
da nossa casa. É muito importante que a gente cuide dos nossos espaços em primeiro lugar. Em primeiro lugar, dá uma olhadinha lá no seu pátio, se não tem água parada, os lixos, como bem disse a doutora, recolher os lixos, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema e que não tenha nenhum tipo de criadouro na sua casa. Se cada um de nós fizermos a nossa parte um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir eliminar bastante. Então isso é sempre muito importante, cada um fazer a sua parte, nesse caso da dengue.